Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais um Café com Trastevere. Hoje eu estou aqui com o Rafael, que é nosso especialista em documentação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte que preocupa tanta gente no processo. A gente recebeu algumas dúvidas de vocês durante a semana e hoje o Rafael vai ajudar a gente a responder. Boa tarde, Luísa. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui e responder essas perguntas para vocês para ajudar, né? Quem tiver dúvida, quem quiser ser um futuro italiano. É isso aí. Bom, a primeira pergunta é: por onde eu começo? O primeiro passo é organizar toda a documentação, tá? Então, pegar tudo que você já tem, que você já sabe, informação de nascimento dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais. Se você sabe ou não se é italiano, e entre em contato com a gente, tá? O especialista vai entrar em contato, vai organizar a pasta para verificar qual que é a sua linhagem, qual que é a sua descendência, e caso necessite de algum documento a mais, não se preocupe, tá? A gente tem aqui a nossa equipe de genealogia e eles vão entrar em contato para ajudar você com isso, tá bom? Perfeito. Ó, a gente tem aqui uma pergunta bem legal. Como eu descubro se o meu antepassado se naturalizou brasileiro ou não? Isso pode gerar um problemão no Sim, processo, né? isso é um dos principais problemas que pode gerar no processo, tá? Para descobrir é bem simples, na verdade, tá? É através de um órgão do governo, e é um documento chamado CNN. Pode ser a CNN ou a CPN, tá? A CNN seria a certidão negativa de naturalização e a CPN é a certidão positiva de naturalização, tá? Esse documento é emitido pelo governo brasileiro e ele vai mostrar que o italiano, assim que chegou aqui no Brasil, resolveu se naturalizar e optar pela cidadania brasileira apenas, né, e abrir mão Uhum. da italiana, ou se ele continua como italiano, ok? Perfeito. Esse documento ele vai no processo, né? Não é só uma simples informação que a gente Isso, esse precisa. documento ali é emitido, traduzido, apostilado e ele vai na pasta do processo até lá na Itália, tá Perfeito. bom? Temos mais uma pergunta aqui. Meu bisavô se casou na Itália, mas os Uhum. filhos nasceram aqui no Brasil. Eu preciso dos documentos dos dois países? Isso. Se nesse caso o seu bisavô for o italiano em questão, precisa de tanto o nascimento dele italiano, que seria o ato de nascita, ou o ato de batismo, dependendo da época em que ele nasceu, e o ato de matrimônio dele, que é o casamento dele italiano, tá? E aí, a partir daí, todos os documentos da linha até chegar em você aqui no Brasil. Então, todos os documentos italianos precisarão sim ser emitidos, tá? Perfeito. Seguindo nessa linha do bisavô, né? Uhum. Tenho quase tudo, mas a certidão de nascimento do meu bisavô está em italiano e com uma letra antiga. Isso é um problema? Essa pergunta ela é muito legal, É, porque quem faz essa parte aqui é o Rafael. Ele é nosso especialista em decifrador decifrar aí hieróglifo, né? de documentos. Então, não é um problema, tá? É normal, certidão italiana, certidões antigas, né, terem uma letra, uma escrita diferente do comum, ainda mais documentos religiosos, por exemplo, batismos. Você pega, às vezes você pegou um livro que foi queimado, a comune pegou fogo, ou passou por algum tipo de enchente ou guerra, e é complicado de ler, tá? Nesse tipo de caso, nós precisamos emitir uma via atualizada do ato de nasta, certo? Uma via atualizada, digitalizada e digital, tá? Que a comune vai emitir para nós. Então, nesse caso, você entra em contato com a gente, temos especialistas, né? Eu, inclusive, nós conseguimos ler esses atos, vamos pegar todas as informações, entrar em contato com as comunes para solicitar uma via atualizada e legível, né? Porque se a via estiver ilegível, não tem como seguir com o processo, tá? Perfeito. É nessa parte da documentação. Quanto tempo, em média, a gente demora para juntar toda essa documentação necessária, essa montagem de processo, Rafa? Então, Lu, vai depender muito da qualidade da pasta da família, tá? Dos documentos, quantos cartórios são, quantos requerentes são, qual comune que é. Por exemplo, existem comunes que a responsabilidade delas é muito maior do que o normal. Então pode chegar a meses até para conseguir um documento. Tem comunes que é muito rápido, pode chegar a um mês. Tem cartórios que o contato é muito difícil, só trabalham poucas horas período por dia. Então vai variar muito, tá? A gente faz uma análise de toda a documentação antes de passar um prazo para o cliente, tá? Mas a gente busca sempre manter o mais rápido possível, para protocolar o quanto antes e a gente não enfrentar nenhum tipo de processo, de problema. E caso tenha alguma coisa, sempre deixar dentro do prazo que nós passamos para o cliente após essa análise, Perfeito. tá? Tudo vai em base da análise, né? A Tem gente. que ter feito uma análise, porque senão não tem como. Cada caso é um caso, Sim, entendeu? É muitos documentos, pode acabar alterando esse prazo. perfeito. Voltamos aí na pergunta do bisavô. O nome do meu bisavô está diferente em dois documentos, por exemplo, né, no Certo? nascimento e no Uhum. casamento. O que eu faço? Então, é muito comum, tá? Esse tipo de divergência.
um italiano que chama Giovanni, por exemplo, chegar aqui no Brasil e mudar para João, isso é comum, Sim. tá? É um erro já conhecido, A inclusive. brasileirada no nome, É, né? daquela brasileiradinha, até porque às vezes o pessoal não sabia nem pronunciar esse tipo Sim. de nome, né? Aqui nos cartórios. Então é comum esse tipo de erro, e é um erro já conhecido lá pelos juízes italianos e pelos advogados também. Então é um tipo de erro que não tem problema, até certo ponto, não travaria um processo, tá? Certo. O problema maior é quando começa a surgir divergências como datas de nascimento muito discrepantes, nome dos pais muito diferentes também, e aí esse tipo de problema necessita de uma análise mais refinada e verificar se realmente vai precisar corrigir alguma coisa ou não. A gente precisar corrigir, é um erro, assim, Uhum. absurdo de, né, de nome ou de qualquer outra Certo. coisa. Como é que faz? Então, em casos assim, a gente tem uma equipe de retificação, tá, que vai fazer uma análise junto com a nossa equipe jurídica italiana, tá? Eles vão falar: "Olha, esse erro aqui é muito discrepante, muito grave, pode ser que chegue lá na hora e o juiz fale: 'Olha, eu não consigo nem confirmar se é a mesma pessoa'". Às vezes o italiano aqui Sim. chamava Giovanni, ficou aqui como João, tudo certo. Mas ele nasceu em 1890. E aqui quando ele casou no Brasil, por exemplo, fala que ele nasceu em 1910. São 20 anos de diferença, então, às vezes cria essa insegurança com o juiz de falar: "Pô, será que realmente é a mesma pessoa?". Não cria o elo, né, não faz a Exatamente. junção Então, da nesses família. casos, a gente faz essa análise para justamente sanar esse tipo de dúvida e, caso seja necessário, corrigir as certidões. E aí o pessoal de retificação Ah, entra em legal. contato com o cliente, faz um orçamento, mostra tudo, a análise certinha, para explicar o que vai ser corrigido. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui Uhum. da Sônia Roberto 10 perguntando: quanto tempo demora para tirar a carteira de identidade do consulado de São Paulo? Olha, o consulado de São Paulo hoje, ele ainda está fazendo a emissão desse documento de forma experimental. Então não existe um prazo muito assertivo que a gente pode passar hoje, tá? Os consulados eles estão sofrendo bastante problema em relação aos agendamentos, então eles mesmos estão falando, né? Se você não tem urgência, a real necessidade desse documento, aguarda mais um pouquinho, porque É. realmente vai ser um serviço moroso e vai demorar um pouquinho. A Luísa aqui é nossa especialista em Serviço consulados e passaportes, então ela sabe responder muito bem, bom. tá. Tem mais alguma coisa aí já? A Mais gente alguma pode seguir pergunta, com mais as alguma coisa? pré-estabelecidas. Vamos lá. É, sobre as certidões de óbito, né? Muito se fala sobre precisar ou não do óbito dessa Certo. linha familiar. Uhum. E aí, Rafa, se eu não tenho a certidão de óbito, isso vai travar o meu processo? Olha, assim como a maioria das perguntas aqui, a resposta é depende, tá. Vamos lá. Num caso hipotético, por exemplo, em que está faltando a certidão de óbito do italiano. Meu bisavô é italiano, eu não sei onde ele faleceu, ele nasceu e casou lá na Itália, eu sei que ele faleceu aqui no Brasil, porque ele teve filhos aqui no Brasil, mas eu não sei em que momento e em que cartório ele faleceu, tá. Nós vamos fazer uma busca, nossa equipe de genealogia vai fazer uma busca. Se de fato esse óbito não for encontrado, porque existem sim casos onde o óbito não é registrado, tá? E o que acontece? Vamos fazer uma análise também, igual eu falei, cada caso é um caso, mas no geral, existem óbitos que podem sim ser dispensados do processo sem travar o processo. Como, por exemplo, o óbito do italiano, que nasceu em 1890, que eu dei de exemplo, Uhum. é óbvio que hoje em dia ele não vai estar mais vivo, pela questão da data. E não vai ter nada na vida civil dele, por exemplo, que provavelmente foi atualizado desde de nascimento, casamento. Então, como são coisas antigas, às vezes o juiz entende que pode ser dispensado. Pelo Agora um óbito tempo, né? então, exatamente. Agora um óbito mais recente, de um familiar, um avô, por exemplo, ou um pai, uma mãe, aí pode mudar um pouco a situação, porque às vezes pode ter alguma informação naquele óbito que é mais importante, ou, por exemplo, hoje em dia, os óbitos eles são registrados nos nascimentos e no casamentos, Sim, certo? Então, se você encontra um nascimento, vai falar assim: "Olha, a pessoa aqui falecida em tal lugar". Então é muito mais difícil você não ter a informação de onde está esse óbito. isso também conta por causa do formato das certidões que são Sim, usadas, né? exatamente, A sempre gente inteiro tem todas teor, as né. informações. Isso. Então se consta informação em qualquer uma das certidões, seja de nascimento ou de casamento, fala lá que a pessoa é falecida, a gente tem que emitir o óbito, tá. Não tem como, Perfeito. eh, excluir do processo essa certidão, em algum outro lugar, seja a certidão da própria pessoa de nascimento ou a certidão do filho, fala que a pessoa é falecida. Aí não tem como, temos que emitir, tá bom? Perfeito. Falando nessa etapa de travar, né, a gente tem Uhum, muitos problemas, a gente recebe muitas perguntas a respeito disso. certo.
quais são, assim, os pontos que podem travar os processos, ainda aqui no Brasil? Tá. Como eu disse, um dos principais pontos que o pessoal às vezes acaba esquecendo e manda a pasta lá para a Itália, por exemplo, o cliente monta a pasta por conta própria e fala assim: tem a pasta pronta e não está pronta. Na verdade, é a CNN ou a CPN, né, que é a certidão negativa de naturalização. Como eu disse, se o italiano resolver se naturalizar quando ele chegar aqui e ele tiver o filho dele no Brasil, que dá origem à linha, né, que dá continuidade à linha, Sim, após essa naturalização, você perde o seu direito, tá? por isso que é tão Por isso importante, que né? é um dos documentos mais importantes, porque é ele que vai ditar se você tem o direito ou não, tá? Perfeito. Se ele tiver a naturalização antes de ter após ter o filho, aí é um caso que já dá para ser analisado, dá para dar continuidade ou não, tá? Mas Ah, por lei a legal. pessoa não perde esse direito, tá? Então, mesmo que essa naturalização tenha existido, ainda existe uma janelinha Existe uma ali, uma janela, sim, chance, existe né? uma chance, Aí tá? entra na análise de novo. É, Análise, 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 análise. sempre a análise sempre é o ponto principal do processo, tá? Um outro Perfeito. documento também que o pessoal às vezes esquece não, mas que às vezes não sabe sobre, por exemplo, ato de nascita, igual eu falei, certidão de nascimento do italiano. Tá? Vamos supor que ele nasceu lá em 1890, igual eu falei. O cliente não possui o ato de nascita dele, mas possui um ato de batismo, que seria uma certidão de nascimento, só que religiosa, numa igreja, numa paróquia lá da Itália. Podemos seguir com esse documento? Podemos. Todavia, pela data, isso também varia de caso a caso, de região para região da Itália, mas documentos eclesiásticos, ou seja, documentos retirados em igreja, precisam sempre de uma negativa de um registro civil, caso Sim. naquela época já existisse registro civil. Então, em 1890, por exemplo, já existia registro civil em toda a Itália. Então, se a gente vai seguir um processo de alguém usando um batismo, a gente precisa entrar em contato com a comune daquela região e pedir o nascimento daquela pessoa. Para saber se ele realmente não foi registrado Exatamente. civilmente, né? Além do Exatamente. registro religioso. Uma negativa só é suficiente. Em caso da Itália, sim. Tá? Em caso da Legal, Itália, legal. sim. Em caso do Brasil, quando isso ocorre, aí depende muito de caso a caso, mas aí nós precisamos geralmente de algumas negativas a mais, baseando assim em aonde o filho dessa pessoa nasceu, em que cartório que essa pessoa casou. Então a gente entra em contato com alguns cartórios para pedir essas negativas. Legal. Vamos ver mais a próxima aqui. Hum. Ah, essa é legal, o pessoal se preocupa bastante com isso. Preciso ir pessoalmente a algum lugar ou eu posso fazer tudo à distância? O famoso online, né? A gente resolve hoje tudo na palma da mão. É mais fácil, né? Olha, para o processo de cidadania italiana, é bem tranquilo, tá? A maior parte do processo é feita por nós aqui, o cliente não precisa se dirigir a nenhum local, tá? É só no finalzinho, bem lá no finalzinho, na última etapa aqui no Brasil, que é a parte de finalização nossa, que o cliente vai precisar se dirigir até um cartório mais próximo para reconhecer firme alguns documentos, tá? Que são as procurações, e também conseguir uma cópia autenticada dos documentos de identidade dele, tá? Mas tirando isso, vai um passeio em família lá, todos requerentes, eles retiram esse documento, assinam a procuração lá na frente do escrevente, né? E entregam pra gente, e aí é só isso. Esse é o único momento que a pessoa precisa ir, de fato, pessoalmente até algum lugar. O resto Muito a gente mais faz tudo por prático, aqui. né? Sim, muito mais prático. Legal. Posso iniciar o processo para mim e para meus filhos ao mesmo tempo? Pode sim. Em caso de cidadania italiana, isso é completamente possível, tá? A gente pode fazer o processo ao mesmo tempo, tanto o seu quanto os seus filhos, seja filhos menores, filhos maiores. Não tem problema nenhum, você sendo neto, bisneto, trineto, seus filhos tetranetos, a gente faz o processo do mesmo jeito, tá? Sem problema nenhum, todos ao mesmo tempo. Já em caso de cidadania portuguesa, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, aí já é um pouco mais diferente, tá? Em cidadania portuguesa, apenas filhos e netos têm direito. Então, se você já é neto, se você é filho e você quer ingressar com o seu processo com o seu filho junto, sem problema. Afinal, você é filho, ele é neto, cabe dentro da lei, tá? Perfeito. Agora, se você já é neto, aí já fica um pouco mais complexo, porque você tem que tirar primeiro a sua cidadania e depois de reconhecido, tirar dos seus filhos, tá bom? Porque aí eles entrariam como bisnetos. Porque tem que ter essa ligação mais próxima, né? Mais restrita à portuguesa, Isso, no Portugal é caso, mais né? restrito. Isso, Portugal é bem mais restrito. Legal. Falando nisso, a próxima pergunta, inclusive, é sobre a portuguesa. Ah, chegou uma pergunta online aqui. Chegou a Uhum. Sônia Roberta, ela falou que agradeceu. De nada, Sônia. Uhum. Boa tarde. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? E a Sônia Roberta daí perguntou
quais documentos que estão por benefício? Por benefício da lei? Por benefício de lei, acredito que ela esteja se referindo à mudança que ocorreu na lei em relação aos menores. Isso. Esse assunto a gente vai fazer uma live especialmente para isso, tá? Pra Porque falar. são muitas dúvidas, muitos pormenores. A gente Então tem a algumas gente dúvidas tem já algumas já acumuladas, né? separadas, nas próximas semanas ela vai surgir aí. Fica É. acompanhando a gente que logo, logo Logo, logo você saem vai mais. ter essas informações. Tá bom? Mais alguma? Uma coisa Então vamos seguir por certinho? aqui, porque a gente estava pegando o gancho aqui da Português. cidadania portuguesa, né? Sim. Então a pergunta é a seguinte: sou neto de português, mas meu pai nunca tirou a cidadania, né? Nunca foi atrás desse Certo. direito. Eu preciso fazer, regularizar esse status dele? Ele precisa fazer o processo ou eu posso fazer sem ele, sem problemas? Então, Lu, é aquilo que eu falei, cabe nesse mesmo grupo, tá? Nesse caso, não precisa esperar o seu pai ser reconhecido, porque você é neto, então você tem direito por lei a ser reconhecido também, Perfeito. tá? Se Então, eu fosse já bisneta, meu pai tinha que aí fazer, sim, senão então pelo tô menos fora, isso, né? o seu pai teria que fazer. Porque a cidadania portuguesa, ela pula uma linha. Então, se, por exemplo, se seu avô fosse reconhecido e seu pai não, você poderia fazer porque você seria neto, certo? Mas nesse caso, como a pessoa do exemplo já é neta já, então sem problema, pode pular o Pode pai e seguir. seguir por ele, sim. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui sobre tradução. Certo. Aí vamos falar um pouquinho das duas, né? Precisa ou não de tradução na cidadania italiana? Precisa de tradução. Todos os documentos, seja procuração, CNN, tirando, obviamente, o ato de nascita, que já é Que já italiano, tem. né, o ato de matrimônio. Os demais documentos brasileiros, todos precisam ser traduzidos e apostilados aqui no Brasil, Perfeito. tá bom? Bom, aqui as nossas perguntas pré-estabelecidas já foram terminadas, né? A Isso. gente teve algumas online aí. Certo. E a gente, assim, a gente está aqui sempre disponível, né, para tirar as dúvidas. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida, pode mandar aqui embaixo para a gente. Se você quer entrar em contato com a gente também, deixa seu nome aqui embaixo, que uma das nossas especialistas vai falar com você ainda hoje, tá bom? A montagem de pasta, ela é um processo muito simples, Sim. né? Mas ela é cheia de detalhes. Então é sempre bom contar com alguém especializado para te ajudar. Se você acha que sua pasta está pronta, você tem todos os documentos, é sempre bom passar por uma análise para que mais para frente você não sofra pelo seu Sem processo. problemas. Exatamente. Mais alguma pergunta online chegou por aí? Tem alguma dúvida? Eu já sou uma Sim. cidadã italiana, Então, né? sim. A minha Eu, em mãe breve, fez né? o processo quando a gente ainda era bem pequenininho. Então eu já tenho essa cidadania, inclusive pelo meu bisavô, né, que Certo. veio aqui para o Brasil. E eu não participei na época, né, dessa junção de documentações e tudo mais. A gente fez o processo, inclusive, em família. Hoje ainda é possível fazer processo com 10, 15 pessoas da mesma família, Rafa? Então, hoje em dia, o recomendado até pela nossa equipe jurídica e pelos tribunais lá, né, da Itália, devido à demanda muito grande, eles pedem no máximo até 10 requerentes, incluindo esses menores, tá? Existem casos em que 10 requerentes maiores e 1 ou 2 menores pode passar, tá? Mas famílias muito grandes, igual a gente tem caso aqui de família com 20 requerentes, 20 e poucos requerentes, eles pedem para dividir essa família e fazem processos separados, porque senão isso acaba chegando lá no tribunal e eles vêm com maus olhos, digamos. Sim. Não seria maus olhos de fato, mas eles vêm como um excesso de pessoas querendo esse tipo de serviço De uma vez só, de uma né? vez só e acabam, às vezes, ficando meio com o pé atrás na hora de julgar, entendeu? Então, por uma questão de segurança do processo, segurança processual, o ideal é que a gente divida essas famílias muito grandes, com muitos requerentes. Perfeito, mais fácil, né? Muito mais fácil, sim. Em relação às certidões brasileiras, eu recebo algumas questões, às vezes, sobre cartórios que pegaram fogo, Sim. cartórios que perderam parte do acervo, né? Nesses casos, aqui no Brasil, na Itália a gente já deu uma conversadinha, né? Sim. Mas aqui no Brasil, né, esses casos são comuns? A gente tem esses problemas realmente? Então, nesses casos aqui no Brasil, existem casos sim, tá? Cartórios que perdem arquivos em enchentes, por exemplo, ou que em próprios incêndios eles perdem alguns livros. E quando a gente entra em contato com eles, eles falam, olha, a gente não tem uma certidão nova, recente, por exemplo. Tem uma via muito antiga que a gente tem em nosso acervo, que foi emitida, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. A gente pode reemitir essa certidão usando os dados
dessa certidão antiga. Pode ser? A gente pode falar, pode ser, não tem problema, né? Sim. Às vezes, certidões muito antigas não tiveram nenhuma atualização civil nesse meio tempo, então a pessoa já é falecida, por exemplo. Então não faz diferença a gente emitir uma certidão antiga, uma certidão recente dela, porque não tiveram mudanças, né? Sim. Já existiram casos, por exemplo, em que a gente tinha uma via antiga da certidão, que o cliente enviou pra gente, o cartório não tinha mais. Aí a gente mandou pro cartório e falou, olha, eu tenho essa via aqui, que é antiga, posso usar ela como exemplo? Eles falam, olha, pode sim, a gente vai emitir uma certidão usando essa aí como base, pode ser? Sem problema. Em casos em que não dê, não seja possível fazer isso, o cliente não tem uma certidão antiga, o cartório também não tem no acervo lá alguma certidão emitida, né, dentro de, sei lá, 10 anos, por exemplo, nesse caso a gente vai com as negativas, igual eu citei. Sim. Só que seria uma negativa diferente, por exemplo, olha, o, Ela é o responsável, justificada, né? isso, então, Ele o mesmo. oficial vai falar o motivo do porquê aquela certidão não pode ser emitida, tipo, olha, eu não consigo emitir a certidão do livro tal aqui porque pegou fogo o cartório nessa época e perdemos os arquivos. Essas negativas vão ser traduzidas também apostiladas. Inclusive, eu acho que isso é um tópico interessante falar sobre traduções e apostilamentos. Acho que é Sim, sim. interessante citar, porque muita gente tem dúvida do que é uma apostila, por exemplo. É. E aí eles emitem essa negativa explicando especificamente isso. E com isso dá para seguir com o processo, tá? Sem Legal. problema. E já puxando esse gancho, seriam essas traduções, né? Que o pessoal tanto fala, tem que traduzir e apostilar certidões. O que seria uma apostila? A apostila de AIA, que chama, né? Nada mais é do que uma certificação, nada mais é do que é um selo, basicamente, que dá originalidade e veracidade para um tipo de documento, tá bom? Então, por exemplo, existe essa convenção de Haia, que é uma convenção internacional, e todos os países que fazem parte dela, né, que são signatários dessa convenção, nada mais, eles se encontram e falam, olha, as certidões que são emitidas, qualquer tipo de documento que é emitido no meu país, nós vamos apostilar esse documento, ou seja, vamos colar um selo atrás dele, dando autenticidade, e ele vai poder ser utilizado em qualquer outro desses países que fazem parte dessa convenção também. Quando ela vai sair do país de origem, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, esses atos de nascimento que a gente emite, atos de matrimônio, que são documentos italianos, quando a gente vai usar eles aqui, para retificar, por exemplo, um processo de retificação, igual a gente teve de exemplo aquela hora, vamos ter que retificar a certidão de casamento do italiano, ele casou aqui no Brasil, estava errado a data de nascimento dele. Aí vai precisar corrigir, porque isso vai dar Exatamente. problema Isso bem pode lá dar na problema frente, lá na né? frente, então vamos precisar corrigir e retificar essa certidão, tá? O que a gente vai usar para corrigir isso? Justamente o ato de nascita dele, comprovando que ele nasceu em tal data. Sim. Esse documento é italiano, ou seja, para ele chegar aqui, a gente poder usar num processo judicial de retificação aqui, ou administrativo de retificação, vamos precisar dele apostilado. Senão ele não tem validade, tá? E vice-versa a mesma coisa. Todas as certidões que a gente emite aqui no Brasil, a gente tem que apostilar elas primeiro para ter validade lá na Itália, senão elas não têm validade. Sim. Então, tanto as certidões são apostiladas, quanto as traduções também, porque se as traduções não forem apostiladas, as traduções não têm validade, entendeu? Então, Perfeito. muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é esse apostilamento, acha que é só plastificar, talvez, a certidão, Sim, alguma coisa assim. O que é uma apostila? Colocar, encadernar, né? Um monte Encadernar, de certidão e falar, ó, tá aqui a sua apostila. Então, mas é isso, tá, gente? É só um certificado mesmo para dar validade para essas certidões, senão o processo não anda. Tem isso. Rafa, o que que é um tradutor juramentado? A gente fala muito aqui sobre as traduções juramentadas, né? O que é, para que serve, o que comem? Onde vivem, né? Então, essas traduções que a gente faz das certidões, tanto do italiano, às vezes, ou do inglês, né? Que tem muitas certidões de clientes que moram nos Estados Unidos, na Austrália. Elas precisam ser traduzidas pro italiano, né? E o que acontece? Essas traduções têm que ser feitas pela mão de um tradutor juramentado, que é a pessoa que tem poder poder de fé pública, Uhum. para fazer essa tradução. Tá? Então eu não posso entrar em contato com uma empresa de tradução Vou qualquer, traduzir a minha certidão no Google e vou mandar exatamente, e para mandar. Itália. Porque ela não tem o carimbo do tradutor juramentado, ou seja, não possui fé pública, logo não possui validade também. Perfeito. Tá? Então, basicamente é isso. O tradutor juramentado é aquele tradutor que consegue validar as certidões para a gente poder Um usar. oficial, né? Isso Ele seria uma ele tem tradução oficial. uma licença para fazer isso, Isso, né? Não é qualquer exatamente. tradutor, qualquer Exatamente. pessoa que tenha conhecimento da língua que pode fazer essa parte. A gente tem Sim. mais uma perguntinha. Uhum. Dona Ovelli perguntou: passaporte é o único documento de identificação
Não, Heloísa, a gente tem algumas outras opções, né? Hoje no Brasil você consegue emitir o passaporte, e como a gente teve outra pergunta, a gente consegue também hoje fazer a emissão da carteira de identidade eletrônica. Tá? Essa carteira de identidade eletrônica, ela não é válida como um documento de viagem, porém ela é válida para deslocamentos internos na Europa. Você não pode sair do Brasil com ela, nem voltar para cá com ela. Mas ela é válida como documento de identificação. É como se fosse um RG italiano que você pode ter hoje aqui. Isso é recente, né? Como a gente mencionou anteriormente na outra resposta. Ainda é um serviço em fase de testes nos consulados, porque normalmente ele só era emitido lá na Itália mesmo e em alguns países da União Europeia. Hoje a gente tem esse acesso, né? As coisas estão melhorando e dando mais poder, né? Dando mais direitos ao cidadão italiano que reside hoje fora da Itália, né? Então a gente tem essas opções de documentos, temos o Códice Fiscal também, que abre inúmeras portas em relação a investimentos, aluguel de imóveis, de empresas, investimentos no exterior, que você consegue através desses documentos. É isso, pessoal. A gente vai deixar aqui a live, né, para vocês, se vocês quiserem comentar, tiver mais alguma dúvida, manda pra gente. A gente, no decorrer da próxima semana, vai abrir mais caixinhas com outros temas para a gente fazer a live. Se você tem alguma ideia também do que você quer ver aqui, manda pra gente. Rafa, muito obrigada. Foi muito legal a nossa conversa. Eu acho que deu Obrigado para a pelo gente convite. deu uma passada aí por todos os assuntos. Sim, é bem simples, é bem tranquilo, mas precisa ter Mas é essa... sempre bom contar com os Sim, especialistas, né? Então chama a exatamente. gente, vem aqui para a Trastevere que a gente deixa seus documentos todos em dia, tudo certinho para você não ter problemas, nem agora no Brasil, nem quando o seu processo estiver na Itália. Pessoal, Perfeito. muito obrigada para quem Sim. assistiu, para quem esteve aqui com a gente até agora. E a gente se vê na próxima Café com Trastevere. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.